Imagina se você descobrisse que você tem uma cópia que está querendo tomar o seu lugar. O que você faria? Essa pergunta é estranha, mas para quem assistiu o filme Nós, o novo filme do Jordan Peele, vai entender muito bem do que é que eu estou falando, né? Então, bem-vindos a essa interferência. E hoje a gente vai tentar analisar um pouco sobre esse filme, Nós, que é um filme bastante forte, surpreendente, interessante. Eventualmente, ao longo desse vídeo, eu vou acabar soltando alguns spoilers para você. Então, se você ainda não assistiu, sugiro que você assista. Mas se você não liga para essa coisa de spoiler, continue. E se você já assistiu, que bom que você está aqui, porque eu vou querer que você faça seus comentários. E logo antes da gente começar aqui a fazer as nossas considerações, lembre de, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações, deixar o seu joinha, né, para fortalecer a nossa amizade. E se você está afim de nos ajudar a manter esse projeto, seja um apoiador do Historiante, vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 você entra no nosso grupo secreto cheio de recompensas. Você vai participar do nosso grupo com muito material exclusivo, vídeos, podcasts, PDFs. Você vai poder, inclusive, ter contato com a gente, decidir quais são as nossas pautas aqui, as futuras pautas da TV Historiante em todos os nossos canais, além de participar mensalmente de um sorteio de um livro da área de humanas e várias outras áreas. Todo mês a gente está fazendo esse sorteio, além de você poder participar dos nossos podcasts. Então aproveita, vai lá no apoia.se e faça o seu apoio. O Jordan Peele ele foi muito assertivo no filme anterior, né, que eu assisti dele, que é o Corra, um filme de terror que leva muito em consideração as questões raciais, e ele lançou agora o filme Nós, né, o filme Us, que é um filme muito forte com uma mensagem filosófica, política, ideológica também pesadíssima e que nos faz refletir sobre uma série de questões. Eu destaquei alguns pontos aqui que são caros para mim enquanto professor de filosofia, porque são questões que notei que foram colocadas lá com o intuito de fato de levantar essas questões. Inicialmente você vai começar com uma cena que é de um coelho, né? Um close bem fechadinho no coelho que vai aumentando e mostrando todo o plano, mostrando outros coelhos, né, que estão ali naquela região, naquele local, todos eles do mesmo jeito que o primeiro coelho branco aparece, todos eles presos. Aparece um coelho branco, um coelho preto, um coelho com outras cores, né? Um coelho colorido e tal. Todos eles presos, quietinhos, aguardando o seu momento, porque dá para notar que aquele local é um local de experimentos, né? Essa ideia de colocar esses coelhos, ela não é, enfim, jogada ao léu. Ela tem uma proposta, ela tem uma ideia. O Jordan Peele declaradamente disse que o filme dele não é sobre questões raciais, né? Muitas pessoas analisaram de fato, identificando que não é um filme sobre questões raciais. Eu gostaria de dizer, me contrapondo inclusive ao autor do filme, dizendo que esse filme também trata sobre uma questão racial, mas não necessariamente na linguagem que o filme vai passar, mas na escolha dos personagens. A família negra colocada no filme não é por acaso. Jordan Peele ele já declarou, né, abertamente que nos filmes dele os protagonistas são homens negros, mulheres negras, adolescentes, crianças negros. São eles os protagonistas. E isso é claramente uma discussão baseada na questão racial, porque a ideia dele é valorizar os atores negros que, historicamente, são colocados em posições subalternas nas produções cinematográficas norte-americanas e, de um certo modo, no mundo ocidental, de um modo geral, né? Então, essa é a questão racial inicial. Porém, na escolha dos coelhos, que é apresentado no filme, ele claramente mostra que, seja o coelho branco, seja o coelho preto, seja o coelho colorido, seja o coelho rosa, seja o coelho azul, etc. e tal, todos esses coelhos estão presos no sistema. Presos no sistema que vai se utilizar deles para fazer experimentos. Os experimentos com os coelhos a gente já sabe, né? Procedimentos estéticos, vão testar
batom, maquiagem no pelo do coelho, nas unhas do coelho, para ver se tem alguma reação antes de passar isso para os seres humanos. Na metáfora que Jordan Peele quer estabelecer, nós somos os coelhos. E esses coelhos, eles estão presos no sistema, nós estamos presos no sistema que vai nos analisar, nos testar, nos observar e vai trazer para a gente produtos que vão fazer com que essa prisão ela se reforce, né? O que são essas pesquisas? Aquilo que a gente faz todo santo dia acessando a internet. Nós fornecemos informações para a internet sobre nós e essa informação ela é transformada em produtos que são trazidos de volta para nós. Nós somos presos, nós estamos presos a esses produtos através do processo de consumo. Então nós somos coelhinhos dentro de um sistemazinho. O coelhinho vai correr ali no labirinto para comer cenoura e nós vamos correr no labirinto do consumo para a gente pegar o produto e fazer parte desse grande sistema que nos prende, né? Então é uma metáfora interessante que me faz remeter ao Baudrillard quando ele fala sobre os simulacros. O que é a realidade se não um grande simulacro onde nós temos escolhas limitadas, né? Possibilidades objetivas bem delimitadas de atuação. Quem somos nós se não esses coelhos dentro de um sistema que nos guia e nos diz até onde a gente pode ir, até onde a gente pode seguir, o que é que nós podemos fazer. Então, a teoria do simulacro de Baudrillard se encaixa perfeitamente nessa ideia de representar esses seres humanos como coelhos dentro de um labirinto. Esses coelhos ou seres humanos, eles têm possibilidades bem delimitadas pelo próprio sistema. Então você não tem, por exemplo, se eu chegar para você e dizer, você pode escolher entre 5 produtos o que você quer consumir. Você pode entender, olha, eu tenho liberdade para escolher. Mas na verdade, essa liberdade é delimitada por mim. Ou seja, você é livre de acordo com aquilo que eu estou lhe proporcionando. Eu estou te dando 5 produtos para você consumir. Ah, mas eu quero consumir um 6º produto que não está aí. Não, essa alternativa não lhe foi dada. O que lhe foi dado foram essas possibilidades aqui dentro desse sistema. Então é interessante porque levanta o questionamento, né? Nós temos liberdade para fazer o que a gente quer, de fato? Ou somos necessariamente esses indivíduos dentro desses simulacros, dentro dessa simulação de realidade, que a gente pode puxar até uma conexão com o Matrix, né? Quando o Neo descobre que ele está dentro ali de um teatro dos vampiros, vamos dizer assim, um teatro. Pessoas que estão desenvolvendo suas ações, estão atuando na sociedade, só que elas estão dentro de um sistema que lhes diz, é isso a realidade que vocês têm. E quando ele descobre que a realidade está fora da Matrix, ou seja, o mundo está destruído, é uma realidade pós-apocalíptica, ele vai entender o quanto aquelas pessoas que acham que estão livres estão presas dentro da Matrix. Aí é introduzida a questão principal que eu acho que é fundamental, que é a ideia de dualidade do ser. Quem são esses indivíduos que vão aparecer para a família, né? Naquela noite eles vão aparecer, aquela família que são eles, se não suas sombras, né? E essas sombras elas são exploradas em alguns momentos do filme, quando os personagens estão caminhando e o foco dá uma ênfase na sombra que aparece, ou quando a família está caminhando pela praia, num plano de cima para baixo, e as sombras estão projetadas na areia também. Então, essas sombras elas vão sendo trabalhadas ao longo do filme, até que essa família, que é a cópia da família principal, ela aparece. E essa cópia da família principal, ela é a família principal, só que de um modo diferente. Porque essa família, ela apresenta características distintas. O pai, por exemplo, que é um cara meio medroso, é um cara com um trato mais intelectual, enfim. Ele está de frente ali com sua cópia, que é um cara bruto, que não sabe falar direito, que solta grunhidos e que é violento. Do mesmo modo, os outros personagens, eles se comportam de modo bestial, eles são violentos. Então, essa cópia, né, essa dualidade é claramente uma dualidade entre o indivíduo em si e a sua sombra, cópia animalizada, bestializada.
remete muito à ideia de mundo e submundo, ou um mundo ideal e mundo real, presente, por exemplo, na perspectiva platônica e necessariamente no mito da caverna, né? O que são aqueles indivíduos presos dentro da caverna, diante daquelas imagens que são pura representação da realidade, senão pessoas presas por imagens ideais, por imagens que não existem de fato, e aquele que vem de fora é o cara que conhece a realidade de fato e sabe do que está acontecendo fora da caverna. Então, assim, essa ideia de mundo e submundo é bem representada no filme, principalmente quando se fala que esses corpos que foram... Porque é apresentado no filme que aqueles indivíduos, aquelas cópias, eles são parte de um projeto do governo, né? Na verdade é um projeto de alguém, né? Um projeto de pessoas que estão ali para um experimento. Uma ideia de que, bom, será que podemos controlar as pessoas através dessas cópias? E essas cópias são mantidas, só que o projeto não vai adiante, e essas cópias ficam lá, reproduzindo tudo aquilo que era feito na superfície. Então, tudo aquilo que acontecia na superfície era representado de modo grotesco e tosco no submundo, onde eles habitavam. Então, se alguém lá em cima andava de carro, a pessoa no submundo fingia que estava andando de carro, imitando aqueles gestos. Então, essa imitação do mundo superior pelo submundo é uma representação presente no mito platônico, né? No mito da caverna construído por Platão. Aquilo que habita no superior ou no mundo perfeito, o mundo das ideias, é algo perfeito e irretocável, e aquilo que acontece no mundo, no submundo, né, o mundo real, vamos dizer assim, é algo feio e grotesco. Então essa dualidade está presente nesse processo, sendo que, nesse caso, o mundo das ideias platônico é o mundo da superfície, e o mundo real, grotesco, é o mundo subterrâneo, né? Essa representação. E é interessante porque quando a mulher lá, a principal, começa a falar sobre a realidade dessas cópias do submundo, ela vai dizer que, como eles não conseguiam criar duas almas, os dois corpos possuíam a mesma alma, eles não tinham duas almas. Eles estavam unidos por uma alma só, ou seja, mais uma questão ligada à dualidade platônica. Bom e mal, belo e feio, erudito, civilizado e grotesco, lado a lado. Isso é a pura dualidade platônica presente no filme do Jordan Peele, né? E claramente nós podemos observar essa questão da dualidade ligada ao mundo civilizado, do mundo superior e ao mundo animalesco. E a presença nisso da questão das máscaras, né? Inclusive a capa do filme é a atriz, né, segurando uma máscara. Na máscara ela está sorrindo e no rosto real dela ela está com a expressão de choro, de assombro, enfim. Por que isso? Porque nessa dualidade nós temos o mundo grotesco animalesco do submundo, que são aquelas cópias que são violentas, que matam, que agridem, enfim. E você tem o mundo superior, a pessoa, o indivíduo, né, de fato, do mundo superior, que é civilizado, e que também usa máscaras, né? Essas máscaras elas estão representadas de que modo, né? Essas máscaras estão representadas em algumas cenas. Por exemplo, quando o pai, né, da família principal, ele vai conversar com um amigo dele na praia e eles vão começar a falar sobre as suas lanchas, né? O homem branco, né, o amigo branco dele, tinha comprado uma lancha bonita, grande e tal. E o pai da família, né, o pai negro, ele foi comprar uma lancha na ideia de, bom, ó, se o meu amigo tem uma lancha, eu também tenho que ter uma lancha. Isso é uma persona, isso é uma máscara que nós usamos, ligada ao processo civilizatório, de que nós só somos alguém se nós consumirmos. Esse consumir é a que nos legitima ser alguém. Então isso é uma espécie de máscara civilizatória que nós usamos. Porque na verdade, sem esse consumo não necessariamente vai dizer que a gente é alguém melhor ou pior. Mas a gente precisa usar ele porque a gente é mais aceito, a gente acaba sendo mais respeitado, né, com esse consumo.
Então, quando as duas famílias elas estão frente a frente, e essa cena é interessante, você vai ver a clara distinção. E na cena em que eles estão na sala de estar à noite, cada um fica frente a frente com sua cópia. Você tem de um lado a família civilizada que utiliza-se dessas personas, né, para persona civilizatória, a pessoa polida, inteligente, bem educada, com as pessoas, que trata bem as pessoas, enfim. Do outro lado, você vai ter os indivíduos bestializados, animalescos, enfim. Qual é a mensagem que isso quer passar? Isso quer passar que a gente, dentro do processo civilizatório, a gente começa a se revestir de máscaras para mascarar a nossa natureza e a nossa realidade. Mascarando essa natureza, nós prendemos e controlamos nossas paixões, nossos impulsos, nossas violências, pelo bem maior da sociedade, que é o respeito e a integridade. Então, mais uma vez você vai ter uma referência filosófica, porque a gente pode pensar, por exemplo, no contratualismo. Quem somos nós? O que é a sociedade civilizada? O que é o civilizar-se, se não você se revestir de determinadas práticas que mascaram a sua natureza animalesca? E por isso a metáfora da tesoura, que é a ideia de cortar laços, né? Quando a cópia ela tenta se separar e diz, ó, hoje é o dia que nós vamos cortar a nossa relação, eu, cópia, e você do mundo real. Essa ideia de cortar esse laço é a ideia de que aquele eu animalesco quer cortar os seus laços com o civilizatório, a persona. Ela está querendo reafirmar a sua natureza animalesca, eliminando aquela sua maneira polida e educadinha de ser. Então, é a ideia de cortar essa relação. E a parte mais interessante que é necessário falar é sobre a citação bíblica que é colocada, que é Jeremias 11:11. O texto de Jeremias 11:11, né, é o seguinte: portanto, assim diz Jeová, estou trazendo sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. Quando clamarem a mim por socorro, eu não os escutarei. Esse trecho está remetendo-se necessariamente à ideia de que a aliança entre Deus e os homens havia sido quebrada por uma má conduta dos homens, e Deus estaria abandonando-os, nem ouvindo os seus clamores, enfim. Isso tem a ver, isso poderia passar desapercebido, mas isso tem a ver com a questão dos Estados Unidos. E lembre-se que essa crítica é uma crítica social do Jordan Peele aos próprios Estados Unidos. O lema dos Estados Unidos principal é In God We Trust, ou seja, em Deus nós acreditamos. Os norte-americanos eles levantam para si essa ideia de que eles são a nação de Deus, escolhida por Deus, a nação prometida, e por aí vai. Isso tem a ver com uma pontada que Jordan Peele faz a essa nação norte-americana, e os versículos 12 e 13 são mais claros, né? O que é que segue depois dessa citação? Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, aos quais oferecem sacrifícios, e clamarão por socorro, mas estes de modo algum o salvarão quando chegar a sua calamidade. Pois os seus deuses se tornarão tão numerosos quanto as suas cidades, ó Judá, e tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém são os altares que vocês fizeram para a coisa vergonhosa, altares para fazer sacrifícios a Baal. Quem são esses outros deuses, né, que estão sendo levantados? Não nessa citação, mas na metáfora que Jordan Peele quer fazer. São os outros deuses ligados, por exemplo, à estética, ao consumo. Por exemplo, a estética tem uma cena que a cópia da mulher loira que está que sobe, né, que vai lá matar a mulher loira, enfim. A mulher loira tinha feito um procedimento estético para ficar mais bonita, harmonização facial. A sua cópia no submundo não teve uma plástica, ela teve um corte na cara, que foi o que aconteceu com ela, porque ela não estava no hospital. Ela só sofreu um corte na cara. Lembrando que as sombras elas sofrem aquilo que os indivíduos no mundo lá em cima eles têm, né? Então ela ficou com a cicatriz. E quando ela está no mundo, né, ela sobe, mata a família e tal, e ela está lá de frente ao espelho, ela tenta fazer um corte do outro lado, porque na cabeça dela aquilo era beleza. Então ela tinha que fazer o corte do outro lado para ela ficar mais bonita ainda, né?
Então essa crítica é uma crítica estética também, porque essa estética, o consumo, enfim, são os outros deuses que foram estabelecidos nessa nação norte-americana que se esqueceu de Deus necessariamente. O Jordan Peele também faz uma crítica ao movimento da corrente do bem, do que aconteceu nos Estados Unidos, que é uma ideia de caridade, só que mais uma vez essa caridade se rendendo a um outro Deus, que é o Deus da, vamos dizer assim, soberba ou da vaidade, porque esse movimento ele não teve, enfim, desdobramentos, ele não foi exitoso, mas os artistas que participaram, as pessoas que participaram dessa corrente, essa corrente é aquela, literalmente, aquela corrente que as pessoas no filme, lá, as sombras, elas uma pegando na mão da outra, né, fazendo uma grande corrente. Essa corrente do bem, essa corrente que foi feita nos Estados Unidos, ela não conseguiu ser exitosa, e muitas pessoas que participaram dessa corrente, elas participaram mais por uma questão de vaidade, de se mostrar que é caridoso e por aí vai. Para finalizar, né, antes da gente concluir esse vídeo, o filme do Jordan Peele é uma grande crítica social, inclusive, porque ele mostra como existem várias e várias pessoas e grupos sociais que, vivendo num submundo, excluído da sociedade, eles não têm acesso às mesmas benesses e coisas bacanas que as pessoas que estão no mundo superior, né, eles têm. Isso é uma crítica a questões econômicos sociais, isso é uma crítica a pessoas que não têm acesso a determinados serviços que são restritos a determinados grupos privilegiados. Então essa crítica está ligada também a essa questão. Existem pessoas que são excluídas da sociedade e que não têm acesso àquilo que outras pessoas têm, uma minoria tem. Então olha só como elas sofrem e olha só como elas precisam e gritam por uma liberdade que lhes estão sendo negadas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês curtiram, deixa aí seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Seja um apoiador do Historiante, lá no apoia.se/historiante. O link está aqui na descrição do vídeo. Deixa um comentário também o que você achou, qual é a sua perspectiva sobre o filme Nós, do Jordan Peele. A gente vai ficar muito interessado em saber, a gente vai interagir com você. Um abraço e até o próximo vídeo.